bom dia. Nós vamos resolver um exercício de físico-química aqui agora. E esse exercício diz o seguinte: você tem um gás perfeito e ele sofre uma compressão isotérmica. Essa compressão vai reduzir o volume dele em 2,20 decímetros cúbicos, né? Ele dá a pressão final do gás e o volume final em decímetros cúbicos, né? Aí ele quer que você calcule a pressão inicial desse gás. Bom, então vamos entender completamente aqui esse exercício, né? Nada melhor do que a gente colocar figuras, né? A gente desenhar. Então aqui, ó, a gente tem um recipiente com um gás, né? Esse gás vai ser comprimido, né? E ele ocupa um novo volume, claro que um volume menor. Então você tem um volume inicial, né? Esse volume é esse que apresenta aí pra gente, e um volume final, que é o volume após a compressão, né? A gente chama de volume final. Ele já nos diz no enunciado que o volume final é de 4,65 decímetros cúbicos, tá? Decímetro cúbico que é a mesma coisa do que litros. A variação desse volume, né, o quanto esse volume reduziu, né, ele diz que é 2,20 decímetros cúbicos, né? Que a variação de volume é o quanto reduziu. Então, para a gente saber o volume inicial, basta a gente somar esses dois volumes, né? O volume inicial é o final e aquilo que reduziu, né? Então, somando os dois, a gente tem um volume inicial de 6,85 decímetros cúbicos. Bom, para a gente poder calcular isso daí, a gente vai usar uma equação de estado dos gases perfeitos, né? E essa equação dos gases ideais, a gente pode calcular ela tanto para pressão, volume e temperatura iniciais e finais, né? Acontece que tem um caso muito específico aqui que a gente pode ver. Olha só, se a gente calcula a pressão, a temperatura e o volume no estado inicial, né? Vou colocar aqui PI para pressão inicial, TI temperatura inicial e VI volume inicial. E quando a gente calcula para os estados finais, né, se a gente reorganiza essa primeira equação, essa dos estados iniciais, por exemplo, e coloca ela em função disso daqui, né, eu sei que o produto PI, VI e TI, ele dá NR, que é uma constante, né? O número de mols é sempre uma constante, porque não está vazando gás, e R é a constante dos gases, né? Se eu faço essa mesma reorganização no estado final, eu tenho que esse produto também é igual a NR. Então, como os dois são iguais a NR, a gente pode igualar também os dois valores, né? E quando eu igualo isso daqui, eu tenho uma equação que é chamada de lei combinada dos gases. Então, como esse processo ocorre de forma isotérmica, né, a gente tem uma condição muito específica aqui, porque a temperatura se mantém constante durante todo o processo, o que quer dizer que a temperatura inicial e final são as mesmas, né? E como elas são as mesmas, né, eu posso cortá-las dessa equação, uma vez que eu tenho o mesmo valor, né? Se eu passo multiplicando para o lado de cá, eu vou ter um mesmo número dividido por outro número, eu posso cortá-los porque isso dá 1, né? E isso não altera o valor numérico aqui dessa equação, né? Eu posso negligenciar esses dois valores e, portanto, essa equação tem uma forma muito mais simples. PI, VI igual PF, VF. E jogando os valores que a gente já tem, né? Eu posso fazer assim, ó. PI, que é o que eu quero saber, né? A pressão inicial, é o que ele me pergunta, é igual ao volume inicial, que a gente calculou somando aqueles dois volumes que foram dados. Isso é igual à pressão final, ele me dá a pressão em bar, e o volume final do processo. Se eu uso o volume inicial e o volume final em decímetros cúbicos e coloco a pressão em bar, eu tenho como resultado a pressão em bar. Os valores que eu conheço eu preciso usar nas mesmas unidades e aquele que eu vou encontrar, né, ele acaba saindo na unidade que eu coloquei, né? Então, portanto, eu vou ter um resultado em bar. Esse resultado dá 3,42 bar, portanto, é a nossa resposta. E se a gente for lembrar que 1 atm é 1,1325 bar, né? Se eu faço uma regrinha de 3 aí só para converter os valores, né, a gente encontra isso em atm também. E para dar uma resposta completinha, né, o que a gente tem, né? Ele pediu calcule a pressão inicial desse gás em bar. A gente pode colocar, né, anteriormente à compressão, o gás perfeito exerce uma pressão de 3,42 bar. Ou, né, se eu quiser colocar em atm, né, o gás exerce a pressão de 3,38 atm. Lembrando que isso aqui é um arredondamento, né? Quando você faz isso aqui e arredonda, isso dá 5. No final das contas, quando você tem um arredondamento com 5, você joga para frente quando é um número que vai dar par, né? E essa é a resposta desse exercício.